Esse é o canal Espírita Responde número 182 e hoje nós vamos falar sobre o zumbido no ouvido na visão espírita. Você já percebeu um zumbido repentino nos ouvidos e se perguntou se era apenas o som do seu corpo ou algo, digamos, mais profundo? Bom, pessoal, esse fenômeno que a ciência estuda já há algum tempo pode sim ter explicações médicas, claro, mas a doutrina espírita nos revela dimensões que a maioria das pessoas ignoram. Imagine por um momento que esse som seja um mensageiro espiritual, uma forma de comunicação sutil que o nosso espírito recebe. Hoje vamos descobrir juntos o que realmente significa ouvir esse zumbido e como ele pode ser interpretado à luz dos ensinamentos de Allan Kardec e de inúmeros espíritos que se comunicam através da mediunidade. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. E sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal! E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Antônio Celso Chimansky, e ele diz o seguinte, olha só: bom dia, estou tendo um zumbido no ouvido e algumas pessoas já me falaram que pode ser sinal de mediunidade. Você pode me esclarecer isso? Fico no aguardo, muito obrigado, Celso. Celso, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Bom, pessoal, a razão de falarmos sobre isso é simples. Muitas pessoas vivem momentos de inquietação, medo e dúvida quando sentem zumbidos repentinos nos ouvidos. A medicina, pessoal, nós sabemos, tenta explicar, e pode ser devido a alterações auditivas, estresse ou pressão alta, pressão arterial. Claro que há também as causas físicas, e é importante sempre considerá-las, né? Considerar esses fatores. No entanto, a doutrina espírita nos mostra que a vida não se limita apenas ao corpo físico, como nos lembra, por exemplo, Emmanuel em Conduta Espírita, através do nosso amado Chico Xavier. Fenômenos sutis podem ser sinais de comunicação espiritual, alertas ou mensagens que vêm de espíritos afins. Então, entender essas experiências nos aproxima do nosso próprio crescimento moral e espiritual e nos ajuda a interpretar com consciência sinais que poderiam passar totalmente despercebidos. Pessoal, é por isso que hoje nós vamos explorar então esse tema juntos de uma forma que vai muito além da ciência tradicional, trazendo uma visão completamente transformadora. Pessoal, o zumbido que você ouve pode ser mais do que um simples som. Ele pode ser um chamado do espírito. O ouvido humano, como sabemos, é sensível a alterações físicas, né, como infecções, pressão e cansaço, além de, digamos, excesso de estímulos sonoros ou até a degeneração de células auditivas. Tudo isso, então, podem gerar
o zumbido. Porém, quando esse som surge de forma inesperada e persistente, os mentores espirituais, através de vários médiuns, nos lembram que o corpo físico é apenas uma ponte para o espírito. Em obras como Nosso Lar, psicografada pelo nosso amado Chico Xavier, André Luiz relata que sons sutis, toques e vibrações podem ser formas de comunicação espiritual. Espíritos de diferentes níveis vibratórios podem se manifestar de maneira discreta, e o zumbido no ouvido muitas vezes é um indicativo de que nossa percepção espiritual está sendo chamada à atenção. Assim, enquanto o corpo recebe a vibração sonora, o espírito pode estar recebendo uma orientação, um alerta ou até uma mensagem de conforto. Pessoal, nem todos os sons que ouvimos vêm do mundo físico. Pesquisas médicas descrevem o zumbido como uma percepção de sons sem fonte externa, e isso nos aproxima de uma analogia perfeita com a doutrina espírita. O espírito percebe vibrações que não pertencem ao mundo material. Olha só, Leon Denis, em Depois da Morte, nos explica que certas percepções físicas podem ter origens e influências espirituais, pois o espírito e o corpo físico, pessoal, estão profundamente interligados. Bom, então vamos pensar aqui na analogia de uma antena de rádio. O aparelho capta ondas invisíveis, mas elas existem e carregam informações. Do mesmo modo, o nosso corpo físico e especialmente o ouvido interno podem funcionar como receptores para mensagens sutis do mundo espiritual, mensagens que muitas vezes nos lembram da nossa missão e do cuidado que devemos ter com nossos pensamentos e sentimentos. O som que nos incomoda pode ser o mesmo que nos desperta para o aprendizado. Bom, é fundamental compreender que nem todo zumbido surge apenas do corpo físico. Quando ele coincide com momentos de introspecção, alerta emocional ou experiências espirituais sutis, pode ser interpretado como um sinal do mundo espiritual. Emmanuel, pessoal, nos lembra em Conduta Espírita que os espíritos amigos nos auxiliam de maneira discreta, muitas vezes por meio de sinais que a maioria ignora. O zumbido, nesses casos, é como um toque gentil de quem se preocupa com o nosso equilíbrio, nos lembrando de refletir sobre nossas atitudes, sentimentos e pensamentos. Pessoal, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ressalta que pequenas manifestações físicas podem refletir influências espirituais de grande relevância moral. Então, ouvir um zumbido pode ser mais do que um desconforto, pode ser um convite para a introspecção, para o aprimoramento moral e para uma maior sintonia entre corpo, mente e espírito. Cada vibração que percebemos nos aproxima da compreensão de que somos parte de uma rede sutil de energias guiada pelo amor e pela sabedoria do mundo espiritual. Quando ouvimos o silêncio além do som, encontramos a voz do espírito. Finalmente, pessoal, precisamos entender que o zumbido nos lembra da coexistência constante entre o mundo físico e o mundo espiritual. André Luiz narra em Evolução em Dois Mundos que fenômenos sutis são formas de aprendizado que nos conduzem à percepção do invisível. Então, um zumbido pode ser um alerta, uma mensagem de conforto ou um convite à meditação e à oração. É importante, pessoal, perceber que esses sons não aparecem por acaso. Eles nos convidam à observação, à atenção ao que pensamos, ao que sentimos e ao que emitimos energeticamente. Pessoal,
Então imaginem o zumbido como uma bússola silenciosa que aponta discretamente para caminhos de melhoria moral e também espiritual. Reconhecer essa comunicação, mesmo que breve ou sutil, fortalece a nossa ligação com o plano espiritual e nos faz perceber que cada instante carrega ensinamentos ocultos. Assim, cada zumbido é um lembrete de que não estamos sozinhos e que o mundo espiritual sempre se comunica com aqueles que se abrem à percepção e à evolução. E quando paramos para ouvir, refletir e interiorizar, descobrimos que até os menores sons podem ser mensagens profundas, cheias de sabedoria e amor, orientando nossa jornada e nos ajudando a crescer como espíritos em evolução. Bom, pessoal, quando você ouvir então aquele zumbido no ouvido, respire fundo e se pergunte: que mensagem meu espírito está recebendo agora? Não é apenas um som físico, é um lembrete de que a vida é mais profunda do que vemos e cada sinal, mesmo pequeno, carrega ensinamentos valiosos. Que essa percepção então nos inspire a viver com mais atenção, mais amor e mais consciência. E lembre-se, o mundo espiritual está sempre presente, orientando, alertando e cuidando de nós, mesmo nos pequenos detalhes que muitas vezes ignoramos na correria do nosso dia a dia. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.